Ô Zé, eu quero aproveitar que você voltou a falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro para trazer uma outra camada dessa história, que foi a análise sobre os atos do 8 de janeiro. Porque no meio dessa análise ali da primeira turma, o ministro Luiz Fux afirmou que vai rever a pena proposta à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 14 anos de prisão por participação nos atos do 8 de janeiro. Eu vou conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive, esse julgamento foi suspenso justamente por um pedido de vista de Fux, né? E Fux também manifestou algumas divergências em relação às declarações dos outros ministros ao avaliar se Bolsonaro e os 7 aliados virariam réus. Ou seja, Fux, de alguma forma, já está demonstrando ali certo incômodo na maneira como as penas têm sido aplicadas quando o tema é o 8 de janeiro. Fala aí, Janaína. É isso mesmo, Evandro. E aí, nesse julgamento, né, da Débora Rodrigues, foi suspenso, então, um julgamento que está acontecendo no plenário virtual, e aí foi suspenso pelo ministro Luiz Fux, já com 2 votos para condená-la, que é o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino. Faltam 3 ministros para votar, porque é um julgamento no plenário virtual da primeira turma, que compõe, né, a primeira turma 5 ministros, que é a mesma turma que acabou de decidir aí por tornar réu aqui no STF o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Então, esse julgamento ele havia começado na última sexta-feira, repercutiu muito desde então, porque a pena proposta à Débora por Alexandre de Moraes é de 14 anos de prisão, que é a soma de todos os crimes dos quais ela está sendo julgada, que são 5 crimes, né? De abolição do Estado Democrático de Direito, de dano qualificado, de golpe de Estado, de deterioração do patrimônio tombado, de associação criminosa armada. Débora Rodrigues, ela ficou conhecida por ter pichado a Estátua da Justiça durante os atos do 8 de janeiro com um batom. Mas no seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, ele ressalta que ela participava dos acampamentos que estavam em frente ao QG do Exército pedindo intervenção militar e que ela, juntamente com outros manifestantes no dia 8 de janeiro, tentou ali depor o governo legitimamente eleito, e que essa questão do batom foi apenas um elemento ali dentro de um conjunto de fatores que estão acusando essa cabeleireira, né? Esse caso, ele tem repercutido muito também, Evandro? Porque Débora, ela é mãe de 2 crianças pequenas e ela está presa há 2 anos. Desde março de 2023, ela já teve pedidos de prisão domiciliar negados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, esse caso é um caso que está sendo muito usado ali, não só por bolsonaristas, mas por todos aqueles que entendem que está havendo ali uma desproporção na punição que está sendo colocada aos envolvidos no dia 8 de janeiro. Foi exatamente isso que o ministro Luiz Fux, hoje, durante o julgamento na primeira turma ali, para condenar, para aceitar a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e aliados, ele colocou. E aí ele disse exatamente o seguinte: ele falou que vai fazer a revisão do voto dele nesse julgamento da Débora, como você disse, e ele falou o seguinte, que a fixação da pena é do magistrado, a partir do seu sentimento, embora essa dosimetria ali seja do legislador. A gente vai ouvir agora o que o ministro disse. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns.
Pois é, Evandro, muitos argumentam também que, embora aí uma pena de 14 anos, a Débora não ficaria muito tempo presa em regime fechado, porque ela já cumpriu 2 anos, então para progredir para o semiaberto faltaria ali apenas alguns meses. Mas fato é que o ministro Luiz Fux, como você disse, ele já está demonstrando ali como é que vai ser o posicionamento dele durante esse julgamento aí, né, dos acusados aí pelo caso do golpe, do golpe de Estado. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Agora, 7h25 e 23, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Alan Gani, o que me chamou a atenção na fala do ministro Luiz Fux em determinado momento, ele falar do calor do julgamento após 8 de janeiro. Então, há um temor muito intenso pela derrubada da democracia, ou seja, quem defende hoje a Constituição e a democracia teme qualquer movimento que possa colocar em risco, ou seja, os ministros também temeriam qualquer tipo de movimento que sinalizasse um risco à democracia que tentamos estabelecer aqui no país. E que isso trouxe, claro, um calor na avaliação dos atos do 8 de janeiro no momento do julgamento. Motivo também pelo qual ele entende que poderia haver uma revisão da dosimetria da pena em relação a Débora Rodrigues, que foi um caso que ficou muito característico e que agora tem sido muito comentado, por ter sido ela a pessoa que escreveu Perdeu Mané ali na estátua, né? E dos argumentos de, beleza, a depredação de um patrimônio público tombado levaria a 14 anos de prisão, mas o que o ministro Alexandre de Moraes alega é que ela não estava ali passeando, é que ela participou dos atos em frente ao Exército, de que ela de alguma forma se movimentou também para tentar derrubar e abolir o Estado Democrático de Direito. Como é que você avalia essa revisão que está sendo proposta pelo ministro Luiz Fux? Eu acho muito coerente, Evandro. Por quê? Pelo seguinte, não dá para dizer que todas as pessoas que estavam ali naquele dia desejavam um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe. Pessoas ali que poderiam estar protestando de uma maneira irracional, fazendo vandalismo, mas que não necessariamente almejavam um golpe. E para ter um golpe, você precisaria ter uma voz de comando, ou seja, todo mundo ali está alinhado e ter uma liderança. Me parece que isso não ocorreu. Agora, o que ele traz é bastante importante, quer dizer, o juiz ele não julga apenas com a letra seca da lei, Evandro. Ele leva em conta as circunstâncias, a proporcionalidade da pena, os efeitos dessa pena, as consequências dessa pena, o bom senso, e é isso que ele está falando. Vamos ter aqui uma dosimetria, ou seja, vamos adequar a pena à realidade dessa pessoa. Fala, Piperno. Então, Segré, olha como ele falou bonito, né? É isso que eu admiro na erudição desses ministros, o Fux, por exemplo, o Flávio Dino, nem se fala, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, aprende demais com eles. De qualquer forma, ele lembra um aspecto extremamente importante, eu diria fundamental nisso, né? Não é o juiz quem faz, por exemplo, quem determina a duração das penas. Isso aí é obra do legislador. Ele pode, claro, dentro de um limite máximo e mínimo, determinar aquela dosimetria que ele acha a mais adequada. Agora, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes ontem, e como o ministro Barroso citou há poucos dias, para praticamente toda essa turma, todos esses acusados, foi oferecida uma alternativa de um acordo de não persecução penal. Essas pessoas, muitas delas, não estariam presas, como a maior parte, inclusive, já se livrou, se aceitasse essa proposta. O que foi, secretário? Eu acho que não foram para todas, não. Não foram para todas. Foram mais de 1.000 pessoas. Foram mais de 1.000. Mas não foram para todas, não. Se não me engano, foram mais de 1.100 pessoas. Não foram para todas. Mas houve... Conheço vários casos de pessoas que não estão inclusas dentro desse acordo. Eu vou até checar aqui agora, porque eu vi... Não é para todo mundo, não. 1.400 e poucos acusados e 1.100 receberam essa proposta. Agora, olha que curioso. Mais ou menos 70% receberam essa proposta. Eu continuo insistindo com que teve um monte de gente. Eu não vi dentro desse 8 de janeiro, confesso, não ouvi.
ninguém nesse momento que pedisse fora Lula e eu vou assumir. Da mesma maneira que se ouvi em 2017 fora Temer, inclusive com um monte de cartazes, 30 mil pessoas. Eram ônibus que não paravam de chegar. Depredaram, queimaram. O STF não fez absolutamente nada. Não tem nenhum preso, nenhum denunciado, nenhum sentenciado. Mas imaginando que não seja comparável, e deixo a audiência com essa prerrogativa, eu continuo pensando que teve depredação. 70 dias de acampamento. Poderiam ter sido 62 se o governo novo tivesse tirado essas pessoas daí. Mas olha que curioso. Teve, na época do golpe militar, de fato, 8 pessoas que sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick. Isso foi muitos anos depois. Não, tudo bem. Mas sabe qual foi a sentença por um sequestro de um embaixador? 8 anos. 8 anos. Eu não vejo uma relação muito próxima. Inclusive, dentro dessa acusação de organização criminosa armada, eu gostaria de ver uma foto. Eu me conformo com uma foto. Salvo que ter um batão na mão seja considerado uma arma perigosa, eu gostaria de ver uma foto de alguém dessas pessoas que estava aí, mancomunada com Débora dos Santos, que passou a ser uma simbologia dos dois lados, indicando, ó, eu estava armado e estava aí com essa arma, arma de verdade, não um lápis labial, e provoquei todas essas questões. Porque dá a sensação de que essa dosimetria tão alta, o que provoca nas pessoas é o medo de não se manifestar. Por quê? E porque vai que alguém considera que foi um golpe de Estado. Tenho certeza que a grande maioria, e não posso falar por todos, porque teve um monte de gente que depredou mesmo. E essa pessoa que depredou não teria que ter perdão nenhum. Tem que ir na cadeia e pagar pelo que fez. Não tem desculpa. Mas aquele que não foi depredado, e teve nesse vídeo que vimos agora, essa criança que vai com o pai. Eu não vejo que ninguém, vamos ver logo mais, aí tem... passa ali. Passa aí, uma criança. Como alguém vai imaginar, eu vou fazer um golpe de Estado, eu vou levar a minha criança, pelas dúvidas, tem uma creche dos golpistas. Não existe isso. Então... Ele levou a criança para passear. Mas secretário, também daria para garantir que todo o grupo pensaria como esse pai que levou a criança? Certamente não. Mas... com certeza esse pai deve estar com problemas hoje também. E ele não foi para nenhum golpe de Estado. Então, a questão é individualizar o crime e punir aquelas pessoas que cometeram crime, sim. Mas tem outra. O fato de estar acampado, e dou até o direito de Piperno de mencionar isso, acampado na porta de um quartel, não configura crime pelo fato de estar acampado. Aliás, hoje não configura. O Alexandre de Moraes diz que sim. Tá, até porque a ocupação dessa área não é permitida. Então aí... Olha, só para sanar a dúvida de vocês, o que o ministro mencionou depois da fala do ministro Flávio Dino ontem, durante o julgamento, foi que foi oferecido um acordo a mais de 1.000 pessoas e que várias recusaram porque disseram, ali na hora da proposição do acordo, que elas eram sim favoráveis a uma intervenção militar. E por isso que elas recusariam. Peraí, vamos lá. Segundo o ministro Barroso, 600 pessoas. Vamos imaginar, pode recusar, está errado na recusa, e o fato de querer uma intervenção militar não faz dessas pessoas um golpista. Pelo fato de desejar alguma coisa. Uma pessoa deseja a morte do outro. Não, faria delas o quê, então? Não, mas peraí, o fato disso pode até ter, não sei se configura um delito penal, eu não sei. Se configurar um delito penal, essa aprovação, então... Mas faria delas coloca o quê? uma pena. Faria delas o quê? Coloca uma pena, mas uma sonhadora com golpe? Não, mas isso não configuraria que esteja formando parte de uma organização criminosa armada. Uma pessoa não tinha arma. Como alguém vai ser integrante de uma organização criminosa armada se não tinha arma? E aí vou mais longe. Cuidado que o ministro Fux, ele fez também uma referência muito importante sobre a delação. Ele afirmou, 9 delações não configuram uma delação. E pode ser o único ministro que esteja em desacordo com os outros 3. Lembrando, um catalogou ao Bolsonaro demônio, o outro faz menções a ele mesmo como um iminente relator e lê o que ele mesmo explicou. O outro era o advogado do adversário político, que, dito seja de passo, foi lá no exterior a reclamar a celeridade da justiça, porque demorou 102 dias desde a primeira instância até a segunda instância no caso do julgamento do presidente Lula, e agora foram 10 dias. Ou seja, ele reclamou a celeridade de 102 dias e agora foram 10 dias o que ele mesmo determinou. Mas estou apenas tomando dados. Não.
tenho certeza absoluta que todo mundo que hoje virou réu preferiria os 102 na primeira e na segunda instância que estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Certeza. Isso é comparar melancia com limão. Por quê? Porque naquele momento foram condenações em primeira e em segunda instância. Opa, peraí, eu vi condenações. No caso do presidente Lula. Isso. Teve condenações? Teve. Legal. No caso Mas agora... as condenações aconteceram, aquelas foram anuladas depois. Tudo bem. Alguém foi condenado agora? Elas ocorreram. Não, que bom. Fico feliz de ouvir isso. Todo mundo sabe que Fico feliz de ouvir isso. Teve algumas reclamações. Agora não. Primeira coisa, ninguém foi condenado. Agora o que houve foi o julgamento da admissibilidade. Então não dá para comparar o que foi supostamente rápido agora com aquilo. Não tem como comparar, não tem primeira e segunda instância aqui. Lógico que não tem como comparar. Falando em admissibilidade. Desde o momento. Tá, então vamos aguardar. Você estaria mencionando, Piperno, que seriam momentos diferentes do processo. Lá já eram condenados. Aqui eles ainda houve a ação para que eles se tornem réus. Mas vai ser agora haverá um julgamento. Anos de investigações. Nós estamos falando de janeiro de 23. E, aliás, algumas investigações começaram antes do 8 de janeiro. E isso é muito importante dizer, por exemplo, uma investigação do golpe do 8 de janeiro começou antes do golpe? Ministra Carmen Lúcia, olha só como a senhora foi realmente muito diferente nisso, porque ela chama atenção para os fatos pretéritos. Um deles, por exemplo, a condenação ao PL por exatamente em tentativa de fraude. O PL chegou a contratar uma perícia, né? E tomou uma multa de 22 milhões de reais. Mas o Piperno, mas esse foi questionar um resultado da urna. Exatamente esse é o meu ponto. Por mais que as circunstâncias pretéritas... Mas é isso que eles... Mas o que eu gostaria de só trazer para vocês é que, quando ele fala, nesse caso foi questionado a segurança das urnas, é justamente isso. Eles colocam ali que houve uma relação entre um plano para você questionar a segurança das urnas, questionar o processo eleitoral, dizer que havia uma irregularidade para que as pessoas se movimentassem para entender que, caso um outro presidente assumisse o poder, é porque as urnas tinham problema e não porque Jair Bolsonaro tinha perdido no voto. Mas o golpe é feito essa é a questão. Por isso que começou antes. O meu ponto é o seguinte, se isso foi premeditado para ter um resultado concreto, que era o dia 8 de janeiro, e aí ter uma intervenção militar, sim, ok. Mas eu não vejo que há uma ligação concreta dentro dessa história, dessa narrativa. Há uma suposição, mas eu não vejo uma ligação concreta de que, olha, vamos aqui duvidar do sistema eleitoral para gerar o dia 8 de janeiro. Tá. Mas a dúvida foi anterior às eleições, quer dizer, só para entender, alguém supôs que ia perder as eleições, então já começou antes a gerar uma suspeita, porque sabia que ia perder as eleições. O Bolsonaro falou outro dia que perdeu as eleições por aquele episódio da Carla Zambelli. Então são duas coisas que você tocou em assuntos importantes, porque primeiro, ele... Já sabia que a Carla Zambelli ia sair com arma. Não, mas eles chegaram a admitir a possibilidade de perder na famosa reunião em que ele manda o general Augusto Heleno ficar quieto. Aquilo foi no começo de 22. Então, lá eles falam, se a gente não fizer alguma coisa, aí o Augusto Heleno fala, e no caso da Carla Zambelli, você toca num nome que eu acho que tem que ser a quem o jornalismo está devendo uma boa entrevista, uma investigação melhor. Por quê? Porque a Carla Zambelli leva o hacker, leva o malandro para conversar com o presidente Bolsonaro. E agora ela foi abandonada aos leões, porque ele, nessa entrevista que você lembrou, joga a culpa nela. Então está na hora de ouvi-la para falar, Carla Zambelli, e aí? O que você foi de fato fazer lá com o hacker? Porque agora ele está falando que a culpa é sua, mas e naquele momento? Ô Zé Maria, eu queria saber a sua avaliação sobre essa possibilidade de revisão das penas, inclusive da própria Débora, que é a que mais repercute agora. Pois é, olha, é muito sensível falar sobre isso, porque a indicação, vamos dizer assim, intencional é de dizer que a Débora e outras pessoas foram condenados por um crime. Por exemplo, a Débora ainda está em andamento o julgamento e, inclusive, a quantidade de... qual será a pena dela. Mas não é porque ela levou batom, não é porque ela pichou a estátua de batom.
Mas houve uma investigação, tirando impressões digitais e a comprovação de que ela esteve em outros locais. É também fotografia indicando que ela esteve em outros locais. Então, qual é aí? Um pacote. É o pacote por pichar a estátua, é o pacote por tentativa de golpe, enfim, uma série de outros crimes que a gente não pode concordar. Então, assim, a condenação dela por pichar a estátua é o que a gente vê na prova. A gente não vê a possibilidade da Débora, uma guerrilheira, ela era uma cabeleireira, né? Mãe de crianças. Então, tá, a condenação por pichar a estátua é uma quantidade de tempo de pena, mas não é o total. O que se discute, todo mundo discute isso, e a base do projeto que está em discussão no Congresso sobre a anistia não é para anistiar todo mundo, mas é evitar essa sequência de condenação. Durante o julgamento do Mensalão, nós ouvimos lá o advogado falar, porque achava que os líderes lá, os presidentes dos partidos, seriam julgados e condenados, porque haviam provas, né, sobre corrupção. Mas não, foi condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, por formação de bando ou quadrilha e alguns por outros, lá falsificação de documentos, por exemplo, né? Então isso deu uma pena muito grande lá no Mensalão. E lá também eu aprendi que se você procurar coerência na legislação penal, você está perdido. Não existe condenação coerente. Você vê absurdos. As pessoas, um homicídio é 8 anos de cadeia. E a gente vê outras penas, que não só essas aí desse caso, assim, altíssimas. E o que eu vejo é que isso pegou no Brasil inteiro. Um delegado lá, quando pega alguém roubando, um furto, né, entende que é pouco demais para o rapaz que ele está prendendo, o bandido que ele está prendendo, ele acrescenta lá. Ah, mas ele invadiu, ele, enfim, fez isso, fez aquilo, violência, e soma, e formou quadrilha. O que a gente não vê é uma quadrilha, organização criminosa, ela tem que ter departamentos. Ou seja, cada um faz uma função. E qual era a função da Débora? Não se tem a função da Débora. E o que todo mundo discute por aqui é o seguinte: ela deve ser condenada? Sim, tem provas contra ela. Mas há 14 anos, quer dizer, somar, não. Aí eu me lembro lá de um exemplo, de alguém que atira em outro na rua. Aí ele será condenado por homicídio. Aí o que o Supremo estava interpretando naquela época no Mensalão, e que eu vejo agora de novo, é que ele vai ser condenado, além do homicídio, por porte ilegal de armas, por porte de munição, por sacar a arma em público, por atirar e colocar a vida da pessoa em risco e, por fim, por matar a pessoa. Quer dizer, é isso que não existe coerência, é isso que está sendo discutido. Quer dizer, quem foi condenado por um processo tem que ser comprovado de que ele participou de outros. E essa história aí do grupo armado é porque envolviam militares. Militares andam armados. E é uma linha muito grande, não é o dia 8 de janeiro, mas o raciocínio do Ministério Público foi de que vem lá de trás. É isso que está errado, essas ligações que estão erradas. Então, ali são pessoas que cometeram crimes, mas a dúvida, e que eu tenho dúvida, e acho que não deveria, por tantos crimes assim. É aí que mora a divergência. Não, olha só, em relação a todo o contexto que gerou o dia 8 de janeiro, pode ser que seja verdadeiro que todo aquele questionamento em relação ao processo eleitoral, urnas, levaram as pessoas a invadirem os 3 poderes. Isso pode ser verdadeiro. Há uma correlação. Eu gosto muito desse assunto, né? Essa diferença entre correlação e causalidade. Agora, para eu imputar a culpa àquele entorno de Jair Bolsonaro, eu tenho que provar que todo aquele discurso contra as urnas, etc., foi com o objetivo, com a intenção de provocar o 8 de janeiro. E até agora, de acordo com o que eu vi, não tem nenhum elemento concreto que ligue todo aquele discurso ao 8 de janeiro. Existe uma suposição, uma narrativa. Então, por enquanto, há uma correlação, mas não que haja uma causalidade. É isso. Bom, mas vocês acham que seria possível, então, separar? Porque, assim, a gente tem
a ação relacionada a Jair Bolsonaro e aquilo que acontecia na sua cozinha, ou seja, as minutas do golpe, os documentos, a tentativa de trazer as Forças Armadas, segundo as investigações da Polícia Federal, para esse grupo que buscava, então, a derrubada do Estado Democrático de Direito. E o Jair Bolsonaro atuando diretamente na ordenação disso. E também no questionamento à urna eletrônica para fazer com que as pessoas que o seguiam entendessem que haveria essa necessidade. Você acha que é possível separar isso daquilo que foi o 8 de janeiro? Ou seja, essa suposta conspiração não teria levado àquela ação do 8 de janeiro? Não necessariamente ao 8 de janeiro, mas não poderia ter levado a outras manifestações que tivessem o mesmo resultado, Alan Gani? Pode, como vários políticos, quando fazem determinados discursos, né, aquelas palavras, elas podem simplesmente insuflar as pessoas a tomarem determinadas ações, mas não que o político desejasse aquilo. Ele não tem exatamente o controle do resultado possível. Quer dizer, provavelmente ele está lá, né, criticando urna, sistema eleitoral, aquilo de alguma maneira pode ter contaminado essas pessoas, influenciado essas pessoas, e essas pessoas tomaram esse rumo, né, resolveram invadir os 3 poderes e cometer os vandalismos, mas não que Jair Bolsonaro gostaria disso ou prevesse tal situação, mas o discurso dele pode ter influenciado, mas isso não o torna um culpado, porque ele não fez esse discurso com este objetivo. Eu posso ter essa suposição, mas eu tenho que provar essa causalidade. Ô Zé Maria Trindade, para a gente arrematar a nossa conversa, eu quero entender de você se esse julgamento agora, né, o fato de Bolsonaro virar réu, pode fazer com que o projeto relacionado à anistia ganhe ainda mais força no discurso daqueles que já buscam essa reversão das penas que foram aplicadas pelo 8 de janeiro. Ganho. Há dificuldades de analisar esse processo como um todo, né? Porque, veja bem, existem pessoas que participaram do quebra-quebra que fizeram um acordo de não persecução. Só foram chamados para esse acordo quem os ministros entenderam, né, através de indicações do Ministério Público, de que não havia provas de participação deles em outros crimes, né? Então, seria um crime de menor importância e foram chamados. E quem fechou o acordo, fechou. Quem não fechou, foi para o julgamento. Tá. Quem não fechou o acordo, nem todos foram condenados a 19 anos, ou a 16 anos, ou a 14 anos, não. Alguns foram condenados a penas menores, só por um crime, por exemplo. Então, é muito difícil você pensar nisso. Mas esse julgamento está muito aberto, né, no sentido de que todos estão prestando muita atenção. Nós estamos aqui todo dia falando deles, né? Então, isso aí provocou um debate público. E a ideia do PL era aproveitar esse debate público para apoiar o projeto que será aprovado na Câmara e Senado de anistia, que eu tenho a certeza, eu já conversei com vários setores, de que, se for aprovado, não será uma anistia ampla, geral e restrita. Não será. Mas apenas uma anistia para alguns crimes, colocando a coisa na normalidade. Além do que nós estamos falando aí, tem uma multa de 45 milhões de reais. 45 milhões de reais. Como a Débora vai entrar para pagar essa multa? Se ela não pagar a multa, não tem possibilidade de mudar o sistema de prisão dela. O Supremo já definiu de que só há a progressão de pena se pagar a multa, por exemplo. É muito dinheiro. Então, assim, o projeto de anistia vai anistiar, está tentando anistiar as multas, ou reduzir e anistiar certos crimes e deixar quem depredou e tal, quem quebrou o Supremo e tal, que arque com essa responsabilidade. Agora, um debate que é subterrâneo, eu não consegui apurar, é o seguinte: o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não depende desta anistia para viabilizar o ex-presidente para ser candidato. O grupo do ex-presidente diz que não. Mas o grupo governista diz que esta é apenas a ponta desse projeto de anistiar os que depredaram e que estão pegando penas altas. Mas, na verdade, o que querem é discutir a possibilidade de candidatura de Jair Bolsonaro. E a situação atual é a seguinte: o grupo do ex-presidente tem assinaturas para
pedir a urgência ao projeto. Agora, para aprovar o projeto, ainda não há essa maioria na Câmara. E a ideia é atrasar um pouco mesmo até que seja concluído esse julgamento agora no Supremo Tribunal Federal.